acompanha aqui no canal sabe que eu venho falando bastante sobre relacionamento e que eu sou uma defensora da comunicação amorosa, da comunicação não violenta. E eu quero que o casal aprenda e use a linguagem de amor para que as necessidades emocionais dos dois sejam atendidas e ambos se sintam amados. Só que mesmo assim, eu ainda recebo no consultório pacientes que se queixam de aplicarem as minhas dicas, seguirem o meu conteúdo que eu defendo, mas mesmo assim a conversa não sai como planejado. E aí vem muita frustração. A conversa acaba virando uma discussão e aí a esposa se sente atacada ou então até o parceiro ataca verbalmente. Em outro vídeo, a gente vai falar sobre agressão física e os relacionamentos abusivos. Mas eu vou deixar aqui no cards um vídeo que eu tenho sobre esse tema. O que as minhas pacientes querem realmente saber é assim: Tayana, como que eu lido quando a conversa ela vai se transformando nessa agressão verbal? Pessoal, vamos partir do pressuposto que as pessoas não sabem se comunicar. Então a gente não aprendeu a entender e nomear os nossos sentimentos. Isso é muito importante porque são justamente os nossos sentimentos que vão direcionar a nossa linguagem. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas tem um versículo da Bíblia que eu acho muito bonito que diz: é da abundância do coração que a boca fala. Não é bem verdade? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente é impulsionado pelo que a gente está sentindo naquele momento. Então, eu faço a seguinte pergunta: o que pode estar passando na cabeça ou no coração quando vocês conversam? Que tipo de sentimentos está sentindo, vivenciando naquele momento? Voltemos à história de vida, que é um tema que eu gosto muito, eu acho muito importante entender a história de vida. E aí eu te pergunto, você conhece a história de vida do seu parceiro de modo que você entenda o que ele está sentindo quando ele fala de algum determinado assunto? A gente não foi ensinado a falar. E a comunicação, ela não se restringe apenas ao verbal. Os gestos, as expressões faciais, os olhares, eles também dizem muito como que eu tô encarando aquela conversa. Então, antes de tudo, pergunte lá no seu íntimo: como que eu tenho demonstrado essa receptividade? Como que eu reajo? Você já fez aquele teste do espelho? Imagine-se tendo a mesma conversa, só que dessa vez olhando para o espelho. Você consegue se lembrar das suas reações? Será que inconscientemente você levantou uma sobrancelha? Respirou mais forte? Torceu a boca ou o nariz? Desviou o olhar? Ou mesmo algumas outras reações sem sequer perceber? Eu acredito e defendo a empatia não apenas no discurso, porque hoje a gente fala muito da empatia, mas principalmente na ação. É muito fácil a gente ter empatia quando tudo tá bem, mas o verdadeiro teste da empatia ocorre quando surgem os conflitos, os desentendimentos, os pensamentos que são diferentes. Tem um autor que eu gosto muito, que ele se chama Rosenberg, e ele tem num dos livros mais famosos dele, que é A Comunicação Não Violenta, ele diz o seguinte, que todo comportamento agressivo existe uma necessidade emocional não atendida. Você já parou para pensar que necessidade emocional se esconde atrás desse comportamento mais irritado, agressivo? Então, como eu responderia quando alguém me pergunta como agir, quando a conversa vira briga, acusações? Primeiramente, ambos estão prontos para ter essa conversa? O que seria estar pronto? É preciso que a gente entenda os objetivos e os sentimentos para que a gente se envolva naquela conversa com clareza. Por que isso é importante? Porque quando se tem claro esses objetivos, é mais fácil a gente direcionar a conversa e também não se perder emocionalmente quando acontecer esses desgastes, esses conflitos. Agora, em relação aos sentimentos, é importante entender os sentimentos que você e o seu parceiro
demonstram naquela situação, porque isso possibilita que alguma palavra a mais, rude, uma voz alterada, não seja levada para o lado pessoal e que não gere ainda mais conflitos. O foco então é: procure entender os seus sentimentos antes de ter essa conversa. Agora, esteja também aberto para entender os sentimentos e as emoções que a situação ou aquela conversa podem gerar naquele momento. E não apenas foque nas palavras ditas. Lembre-se, a fala é diretamente influenciada pelos nossos sentimentos e emoções vivenciadas. Eu sei, pessoal, que colocar isso em prática é difícil, não é fácil a gente compreender a dor do outro quando as nossas emoções estão envolvidas. Eu garanto que o resultado dessa nova equação é realmente surpreendente. Vale a pena você testar na sua relação e não desistir caso não aconteça como você gostaria. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.